Oi, gente! Se já aconteceu com você de você estar lá, sentado, tentando estudar matemática e a sua mente está em outro lugar, pensando por que as vacas na Índia são sagradas, ou por que você consegue maratonar Game of Thrones ou Grey's Anatomy na hora de estudar história, é aquela chatice, você pensa em tudo menos no que você está fazendo? Se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar quais são os 3 motivos que fazem com que você se distraia na hora de estudar e se concentre na hora de assistir aquela série ou de conversar com aquela pessoa que você gosta, né? Até o crush. Então fica comigo que eu vou te explicar o porquê que isso funciona, beleza? Bom, para a gente começar, existem 2 tipos de distrações. As distrações internas e as distrações externas. Calma que eu te explico. A distração interna é quando você tá lá sentada, estudando, né, bonitinha, focada, e aí de repente você começa a pensar que você tem uma festa para ir no final de semana. E aí no final de semana, você não sabe com que roupa você vai, aí você começa a perguntar qual que é a loja que você vai escolher a roupa, e aí quando você viu, o seu pensamento já tá lá, num lugar que você nem sabe como que você chegou, e você para assim, meu Deus, mas como que eu vim parar aqui? Essa é uma distração interna, é quando a gente não sai do nosso local de atividade, mas a nossa cabeça não tá lá. Ou quando você tá no cursinho e você tá tentando se concentrar na aula, mas você tá pensando em qualquer outra coisa que não seja aquilo. E você não consegue voltar para aquele momento presente. Essa é a distração interna. E o segundo tipo de distração é a distração externa. É quando você deixa a atividade inicial e vai fazer outra coisa. Exemplo. Você tá lá estudando, né? Vai lá estudar logaritmo na parte de matemática, você fala assim, é hoje que eu aprendo esse negócio, e aí nos primeiros 5 minutos você levanta para pegar uma água porque você ficou com sede. Aí você emenda a água num lanche, depois você vai fazer xixi, aí você vai olhar só um pouquinho o Instagram, e quando você viu, você tá ali às 5 horas, né? Vendo como que as pessoas chinesas fazem uma maquiagem que fazem com que elas pareçam outras pessoas. Ou então vendo vídeo de gatinho na internet. Quem nunca, né? Esse é o tipo de distração externa, tá? Os 2 te atrapalham da mesma maneira. Por quê? Porque você não consegue fazer aquilo que você tem que fazer inicialmente. Você não consegue estudar, você não consegue memorizar, você não consegue aprender a longo prazo, tá? Isso acontece por 3 motivos. Você deve estar se perguntando, claro, mas por que eu consigo ver Grey's Anatomy sem me distrair? Eu consigo ficar acordado, driblar o sono, driblar a fome, driblar tudo, e na hora de estudar eu não consigo me concentrar 20 minutos. Tem a ver com essas 3 bolinhas aqui que eu vou te explicar. A primeira delas é interesse. A gente não consegue, a gente foi educado, né, tradicionalmente, para não ter interesse pelos estudos. Estudar tradicionalmente é uma coisa chata, né? As pessoas acham chato, acham uma obrigação, é algo que você tem que se livrar no dia. Isso tem que mudar. Estudar não vai ser sempre aquela coisa mais legal do mundo, mas ela precisa deixar de ser a atividade mais chata do seu dia. Ela precisa fazer parte da sua rotina. Se você é vestibulando de medicina, isso vai ser a sua vida durante muito tempo. Então você precisa começar a ter interesse pelos estudos. E como que você faz isso? Primeiro estudando da maneira certa. Depois a gente vai ter um vídeo que a gente vai explicar mais sobre isso, tá? A segunda bolinha é sobre continuidade. Por que você acha que você fica com vontade de ver o próximo episódio de Grey's Anatomy? Porque a série é muito bem amarrada, porque tem aqueles ganchos que fazem com que você queira descobrir o que está acontecendo. E isso nos estudos é muito difícil de replicar. Por quê? Porque os planejamentos de estudo são feitos de maneira muito amadora. Você não sabe o que você vai estudar depois, você não sabe qual vai ser o resultado disso depois no final da semana, você não sabe quantas matérias faltam para você terminar. Em Grey's Anatomy você sabe, faltam 3 episódios para você terminar a temporada. E isso faz muita diferença na hora de você estudar. Você precisa ter continuidade, você precisa saber qual vai ser o próximo passo que você vai dar na hora de estudar, tá? E por fim, a gente tem o resultado. Quando a gente fala de vestibular, você estuda 6 meses, 1 ano, às vezes até mais, para se resumir a 4 ou 5 horas de prova. E isso é muito triste, porque você não consegue realmente se conectar com aquela atividade no dia a dia e fazer com que aquilo represente o seu futuro. E o que acontece? Você acaba se distraindo e trocando aquilo que você tem que fazer, aquela atividade importante de estudar, por uma atividade que vai te dar uma recompensa a curto prazo. Ou seja, você troca um módulo de matemática por a série. Você troca um módulo de história por Grey's Anatomy. Você troca um módulo de português pelo Instagram. É isso que acontece, porque aquilo ali, ó, o Instagram, o Facebook, a série, é de recompensa fácil, você fica feliz instantaneamente. E o vestibular, ele vai demorar para te trazer essa recompensa e esse resultado. E aqui você precisa trabalhar muito a sua estratégia e a sua inteligência emocional, para entender o que você está fazendo agora vai representar o que você vai ser no futuro, beleza? Esses 3 pontos têm muito a ver com quem é concentrado, com quem é distraído. E se você quer
realmente entender como melhorar isso aqui, a gente vai fazer um vídeo especificando como que você pode melhorar essas competências e como você pode se tornar uma pessoa muito mais concentrada, tá bom? Se inscreve no nosso canal, marca aquele amigo que você acha que deve ouvir esse vídeo, manda para todo mundo que você acha que também tem esse problema da distração. E é isso, pessoal. Foco na aprovação. Beijo!